É importante a gente saber como o nosso corpo funciona, né? Se a gente não souber como ele funciona, ou os sistemas que compõem ele, fica muito difícil a gente entender, inclusive, o funcionamento de tudo que está ao nosso redor, né? Porque tudo reflete no nosso corpo. Então, hoje eu vou apresentar os sistemas que compõem o nosso corpo, o que eu considero que são os mais importantes e significativos, né? Claro que sempre ficam alguns que não são tão significativos para esse momento, e tem alguns que eu vou falar de forma em especial, que são os que são mais significativos quando a gente vai falar lá depois no final com relação aos óleos essenciais, tá? Então, esse é o nosso corpo, né? Normalmente a gente não entende que a gente vai trabalhando por camadas, né? Então, a nossa primeira camada, o nosso primeiro sistema são os ossos, né? Então, eles são responsáveis por nos manter em pé. Os nossos ossos, né? A nossa constituição de esqueleto, nem toda o esqueleto ele é firme, né? Tipo, tem partes que eles são flexíveis, por exemplo, a coluna é uma parte que entre a coluna e vão existir os discos intervertebrais, né? Que depois, e muita gente ouve falar das hérnias de disco, então são espaços que estão ali no meio, né, entre um disco e o outro. Então, como se constituem os ossos, né? Os ossos, eles são um conjunto, tá, de células e de vários nutrientes que compõem e formam os ossos. Então, os ossos, eles são extremamente rígidos. É muito difícil a gente quebrar. Para quebrar, precisa ser uma pancada muito forte ou uma queda muito forte, tá? Então, ele é composto de várias células de diferentes formatos que vão formar a estrutura óssea. Então, assim, o que está escrito, eu não vou ficar lendo para vocês. Então, enquanto eu vou falando, se vocês quiserem ler, né, o que está escrito, porque acho que vai ficar mais dinâmico, tá? Então, vamos lá. Eu amo o sistema muscular. Particularmente é o sistema que eu mais gosto, né? Acho que por isso que eu tenho formação em educação física, então acho que é o que mais me fascina, é o sistema muscular e depois o sistema facial. Então, nós temos muitos músculos, o nosso corpo ele é envolto de inúmeros músculos, a gente está falando em mais ou menos 365 músculos, né? Então, são bastante músculos que vão nos dar movimento. Então, o músculo ele tem origem e inserção, e essa origem e essa inserção, ela tá faz de dentro para fora, então, ou seja, o nosso corpo ele tem uma linha média, né? E a gente sempre vai pensar da linha média e do centro do abdômen para as extremidades. Então, a origem tá sempre no início ou mais perto do centro para as extremidades, tá? Então, o músculo tem origem e tem inserção, e ele tem ações, né? Ou ele vai flexionar e estender, ou ele vai abduzir e aduzir, né? Que é abrir e fechar, né? Vai flexionar e estender, tá? E vai rodar. Certo? Essas são as ações musculares, tá? Eles nos protegem e sempre vão existir músculos anteriores e posteriores que vão nos ajudar a cadenciar o movimento. Porque se a gente só tivesse músculo anterior, ou seja, na frente, quando a gente vai fazer um movimento, o braço cairia ou a perna cairia, então existe ali uma balança, né, que vai ajudar a gente a fazer os movimentos, tá? Eu, particularmente, quando eu falo do sistema muscular, a gente tem que falar que tem que existir o equilíbrio dentro do sistema muscular, o que muitas vezes não acontece. Então, quando a gente não tem esse equilíbrio muscular, a gente tem dor, tá? Então, esse equilíbrio é extremamente importante, tá? Então, quando a gente fala de, eu tenho dor nas costas, aí todo mundo fala, você tem falta de abdômen. Às vezes pode ser falta de abdômen, mas às vezes pode ser falta da musculatura lá de trás, tá? Então a gente tem que entender um pouquinho a sistemática muscular para entender por que a gente tem dor, ou por que a gente funciona, ou tem uma postura, tá relacionado a esse desequilíbrio do sistema muscular.
A gente vai falar do sistema nervoso, né? O sistema nervoso é o sistema responsável por tudo que acontece no nosso corpo, tudo que acontece do meio externo para o meio interno, né? As sensações é responsável pelo sistema nervoso, além dele controlar todos os outros sistemas, ele que manda os impulsos nervosos para o cérebro e vai ligar os ossos, os músculos e todos os outros sistemas que vão vir a seguir. Ele que vai fazer o controle, ele que vai fazer o equilíbrio. Então, quando a gente tem doenças que atacam o sistema nervoso ou lesões que atacam o sistema nervoso, normalmente a gente perde funcionalidades. A gente pode perder controle de esfíncter, que é fazer xixi ou fazer cocô sem ter o controle. A gente pode ter perda de sensibilidade. A gente pode ter um aumento dessa sensibilidade. Então, existem inúmeras situações que quem controla é o sistema nervoso, inclusive se a gente está com fome ou não. Então, o sistema nervoso, ele tem inúmeras funções. Ele é literalmente, ele é o cérebro do nosso corpo. Esse é o sistema que, para mim, é o mais fantástico de todos eles. Eu amo o sistema muscular, mas o sistema facial, ele é fantástico. Por curiosidade, e não é um sistema que a gente escuta muito falar, os estudos da face vêm de uns 10 anos para cá. É um estudo que acontece na Alemanha, tá? Então, os alemães descobriram que a gente tem fáscias. Aí vocês vão me perguntar, o que é a fáscia? A fáscia, ela é uma membrana que envolve toda a nossa musculatura, que ela está entre o meio dos nossos músculos, ela está entre a pele e as outras camadas da pele. A face, ela está em todo o nosso corpo. Ela parece uma teia de aranha, bem como está na imagem aqui. E aí, por que vocês vão me perguntar por que ela é extremamente importante, né? Ela é extremamente importante por quê? Porque a face, ela é sensorial. E a face, assim como o músculo, ela é adaptada. Então, ou seja, eu constituí uma postura. A minha face se estruturou dentro dessa postura. Se eu quero realizar uma postura diferente, ou eu preciso fazer uma postura diferente, a minha face, muitas vezes, ela pode estar enrijecida. Quando a gente vai fazer ações diferentes, ações que não sejam do nosso dia a dia. Então, por isso, é importante a gente estimular a fáscia, tá? E a fáscia, ela não tem sentido. Por exemplo, o músculo, ele tem sentido. Ou ele flexiona, ou ele estende, ou ele abduz e ele aduz. A fáscia não, a fáscia faz todos os movimentos, tá? Então, às vezes, a gente só usa determinados movimentos, não usa outros, mas ela faz todos. Então, muitas vezes, a gente precisa reensiná-la a realizar os movimentos. Aí a gente entra no nosso sistema cardiovascular. O nosso sistema cardiovascular, eu chamo que são as nossas bombinhas, né? As nossas bombinhas do corpo. Então, a gente tem um tempo. A batida do nosso coração, ela é diferente quando a gente é criança e quando a gente vai envelhecendo. Normalmente, quando a gente é criança, o nosso coração tem um ritmo muito mais acelerado. O nosso corpo precisa de muito mais vazão sanguínea. Até porque também a gente precisa de muito mais, não só energia, mas a gente precisa de muito mais suprimentos, de muito mais aportes, tá? Quando a gente vai envelhecendo, a tendência é que o nosso coração, ele bata menos vezes, tá? Ele bata num ritmo pessoal. Cada um tem o seu ritmo, tá? Eu tenho um ritmo, o Gustavo tem outro, e assim a gente vai. Então, o que acontece? Vocês podem ver na figura que existe o sangue azul e o sangue vermelho nessa ilustração, que significa que um sangue está oxigenado, ou seja, um sangue traz o aporte de oxigênio, e o outro sangue como se fosse um sangue sujo. É um sangue que está voltando para que a gente possa oxigenar ele e fazer com que esse sistema funcione de forma efetiva. O que acontece? O coração também é um músculo. Então, a gente precisa sempre trabalhar ele. Ou seja, a gente o nosso sistema cardíaco, ou seja, o nosso estresse elevado, termos problemas de aumento de peso,
E fora a gente ter doenças também que possam vir já de família, a gente tem que cuidar, porque se a gente não tiver esses cuidados, o nosso coração, ele começa a ter depósitos de gorduras, nossas veias, né? E as artérias começam a ter depósitos de gordura. Então, quando o coração bombeia, o sangue tem dificuldade em passar porque há um depósito de gordura. Então, a gente tem que cuidar bastante da nossa alimentação e dos nossos hábitos de vida diário para que a gente consiga ter um bom sistema cardiovascular. Um sistema cardiovascular sadio, como a gente gosta de falar. Aí a gente entra no nosso sistema respiratório, né? O nosso sistema respiratório é um sistema bem importante e bem complexo, porque a gente não para de respirar em nenhum momento, né? E a gente está, nesse momento, acometido por uma situação de pandemia, onde o vírus tem uma ação muito grande dentro dos pulmões. Então, é muito importante quando a gente, né, sabe respirar e respira com qualidade. Hoje, muitas pessoas respiram em forma curta, ou seja, elas não conseguem fazer toda a expansão de diafragma e do pulmão, não consegue oxigenar tudo e depois expelir todo o gás carbônico, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Então, depois, quando eu falar um pouquinho dos olhos, a gente vai falar que tem várias formas da gente conseguir relaxar e fazer com que a gente consiga fazer esse movimento completo e bem organizado. Aí a gente tem o sistema digestório, né? O nosso sistema digestório, ele é bem eficiente quando bem cuidado, né? Então, o sistema digestório, ele tem vários processos, né? E o nosso sistema digestório, ele é responsável por degradar. Então, a gente come e o nosso alimento, ele tem várias degradações. Alguns são carboidratos, que vão virar açúcares. Então, a gente tem várias formas de açúcares, né? A gente tem um açúcar mais simples, o açúcar que é um pouco mais complexo. A gente tem a parte da proteína, então tem uma proteína que é um pouco mais complexa, então a gente precisa usar mais suco gástrico. Todos os alimentos que a gente consome, existem formas deles serem degradados pelo nosso organismo. Quando a gente tem um distúrbio ou quando ele não funciona, por exemplo, muitas pessoas têm problemas de gastrite, também têm problemas de digestão, está muito associado a esse mau funcionamento. Que esse mau funcionamento pode ser ocasionado, inclusive, pelo que a gente escolhe para ingerir, né? Então, o que a gente escolhe para ser ingerido é muito importante. Porque se nós ingerirmos alimentos de qualidade, ter uma alimentação, nosso sistema digestório, ele agradece, porque ele é super, ele funciona bem, a gente consegue, o que a gente não precisa mais, a gente joga fora, tá? Aí a gente tem o sistema endócrino. O sistema endócrino, a gente tem algumas glândulas, né? Que são responsáveis pelo nosso sistema endócrino. Não vou entrar muito especificamente em todas as glândulas, porque a gente poderia passar mais de uma hora falando só sobre as glândulas do sistema endócrino. Só que essas glândulas, assim como todo o nosso sistema, eles têm que estar equilibrados, porque se eles não estiverem equilibrados, existem as disfunções endócrinas, né? Então, assim, a que é mais comum são as de tireoide, né? Ou a gente tem o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo. Então, ele é responsável pela nossa produção de hormônios. Então, todos os hormônios produzidos no nosso organismo, em excesso ou em falta, ou no certo, é responsabilidade do nosso sistema endócrino. E aí a gente tem o nosso sistema excretor, que é tudo aquilo que a gente não, que o corpo não necessita, todas as toxinas ou tudo que a gente não vai mais utilizar, como vitaminas, nutrientes, o nosso corpo, o sistema excretor vai colocar para fora, né? E é importante a gente colocar para fora. Assim como é importante a gente fazer a ingesta de água, né? Mas principalmente da água purinha, né? Ou de evitar chá, essas determinadas situações. Por quê? Porque o rim, para ele funcionar, ele precisa de água.
né? Porque se a gente toma pouca água, normalmente a gente tem muito problema de rim. Então, a gente precisa que para o nosso metabolismo flua, ele precisa ter água, tá? Então, é bem importante a gente tomar bastante água. A gente tem o sistema imunológico. O que o nosso sistema imunológico ele faz? Ele nos previne. Ele é o cara que quando o vírus, a bactéria, seja o que for, ele vai dizer para o nosso vírus e para a nossa bactéria, aqui não dá para entrar. O corpo está protegido, né? E como a gente faz essa proteção, né? Existem os linfonodos, existem todos os outros sistemas que estão integrados, né? O baço, o timo, né? O apêndice a gente hoje a gente já tem bastante, tem crianças que já nem nascem mais com apêndice, o apêndice hoje ele só serve para inflamar, hoje ele já não serve mais como o sistema imunológico, né? Hoje quase as crianças já não nascem mais, a gente já houve uma alteração genética. Então a gente também tem a medula óssea, né? Que é o nosso protetor mãe aí, né? Além de levar as informações do nosso para todo o nosso corpo, né? É também quem segura o nosso sistema imunológico. Então, basicamente, o sistema imunológico, assim como o sistema como outros sistemas do corpo, ele tem a sua função, né? Aí, por exemplo, eu tenho um caso muito próximo de mim, de que eu tenho uma pessoa que tem um problema no sistema imunológico, né? Ou seja, ela tem o que a gente chama de doença autoimune, tá? Então, o nosso corpo, se ele não funciona bem, ou se ele tem algum colapso, às vezes a gente tem problemas no sistema imunológico. E isso é bem importante, porque nos deixa mais vulneráveis a ter mais doenças, a ter, né, bactérias, fungos, então a gente tem que cuidar. E aí a gente tem o sistema tegumentar, que é um sistema meio estranho, né? Mas basicamente é o sistema da pele, tá? E a gente tem diferentes camadas de pele, né? A mais superficiais até as mais internas. Entre elas, todas a gente vai falar daí do sistema da fáscia, que vão estar entre elas para permitir o deslizamento. E é quem vai fazer a produção também do colágeno. Então, o sistema tegumentar é a nossa pele. E aí a gente tem o sistema sensorial, né? Que é o mais fascinante de todos eles, que é o que nos une ao mundo, né? Que é o quê? A gente olha, a gente cheira, a gente ouve, a gente tem o tato e a gente tem o paladar, né? Então, esse sistema é responsável por nos ajudar a ter as experiências com o mundo. É através desse sistema que a gente tem sensações, tá? Então, e são através dessas sensações que nós vamos nos formar como indivíduo, falando da parte mental, e como a gente vai se estruturar como pessoa. E aí a gente entra no que os óleos essenciais e o corpo têm de ligação. Mas antes da gente falar um pouquinho dos óleos essenciais, né, e a ligação direta com o corpo e por que eles são extremamente eficientes, eu trago alguns questionamentos para a gente entender um pouquinho o todo, né? A gente gosta de falar muito, e dentro da minha área é algo que a gente discute muito, e a gente não diz que o corpo fala, ele grita. Então, muitas vezes, situações que estão no corpo, que nem chegaram no nosso nível consciente, a gente está falando aí de inconsciente, já são colocados no corpo. Então, a nossa postura, a nossa forma de se colocar em pé, sentado, está muito relacionado a quem a gente é. E por que eu falo isso antes de entrar nos olhos? Porque a gente tem essa capacidade de transformação. O corpo, ele é extremamente... Ele passa o tempo inteiro se transformando. As nossas células vão envelhecendo, nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo movimento se não formos trabalhados. Vamos perdendo equilíbrio. A gente
a nossa grande questão é de que forma envelhecer, né? Ou de que forma o meu corpo e a minha mente vão envelhecer, né? E isso é um questionamento que a gente faz muito, assim, porque como eu quero envelhecer, né? E acho que quando a gente vai falar de óleos essenciais, a gente vai falar de envelhecer com saúde, a gente vai falar de entender o nosso corpo de uma forma diferente, né? E aí, por que eles são tão eficazes? Eles são extremamente eficazes, por quê? Porque nós somos aquilo que nós experimentamos. Seja ele, né, quando a gente vai fazer a ingestão, quando a gente vai usar topicamente e quando a gente vai inalar. Quando a gente fala na questão tópica, hoje até eu estava comentando um pouco antes de vir para cá, além de ter a absorção através da pele, e tem toda a questão de que quando a gente vai passar, a gente tem um autocuidado, né? É um momento que a gente faz um carinho na gente mesmo. O cérebro entende isso como um afeto, como um sentimento e uma sensação boa. E quando a gente vai falar de estrutura facial, que a face ela é extremamente sensorial, ela é tudo que acontece no nosso externo vem para o nosso interno. Quando eu uso o tópico, eu estou passando uma sensação tão de aconchego, de abraço, de afetividade, que isso faz com que o meu corpo relaxe. Então, por exemplo, quando a gente usa o lavanda, né? O lavanda, normalmente a gente usa em irritações de, né? Até peguei o meu aqui. A gente usa para irritações da pele, a gente usa para quem algumas pessoas têm problema para dormir, né? São um pouco mais agitadas, são um pouco mais. A gente acaba usando lavanda, né? Um deles é o lavanda. O lavanda traz exatamente isso, traz esse aconchego, né? Até o cheiro dele, se a gente for falar daí do olfato, é um cheiro que nos abraça, né? É um cheiro que nos dá aquela molezinha no corpo, assim, vai fazendo a gente dormir. Então, eu gosto dos óleos e tenho cada vez tentado estudar um pouco mais e tentando trazer para a minha realidade prática, né? E de tentar explicar para as pessoas o quanto, sim, o óleo quimicamente, só ele já é fantástico. Mas se a gente entender que o momento que eu pego esse óleo e ou eu passo em mim, ou eu vou fazer esse movimento de passar, de cuidar de uma outra pessoa, a gente passa muito mais do que o óleo. O óleo ele é o nosso motor para ações de aconchego, de abraçar, de cuidar do outro, né? Então, hoje eu estava falando e comecei a fazer analogia, porque eu já estava pensando, né, de que forma falar, então, e o que colocar, né? Então, nossa, quando eu fiz toda essa analogia da lavanda e de outros que eu vou trazer, é isso, a lavanda é tipicamente o cuidado. Por exemplo, assim, quando a gente vai falar do Deep Blue, por exemplo, a gente tem usado muito o Deep Blue creme, né, para quem tem dor. Quando a gente tem dor, eu não sei se vocês já observaram no corpo de vocês, mas normalmente quando a gente tem dor, e essa dor tem um caráter muscular, a gente contrai, a gente fica normalmente naquela região ali, fica duro, fica enrijecido, né? A gente, como se a gente fosse perder uma mobilidade ali. Daí a gente faz o movimento, ai, doeu. E aí a gente fica mais rígido com relação ao movimento. A gente para de se movimentar, porque acho que parando de se movimentar vai parar de doer. É uma ilusão, porque a gente vai deixar cada vez mais durinho, cada vez vai ficar mais difícil de se movimentar. O que a gente tem notado com o uso do Deep Blue, assim? O uso do Deep Blue, do creme, por ele ter o peppermint na sua fórmula, né? Ele dá um alívio. As pessoas me relatam, Amanda, alivia.
A impressão que eu tenho é que alguém pegou o peso que estava nas minhas costas ou a bola que estava em mim e tirou, né? Claro, a gente usa técnicas de massagem também, tem toda uma estrutura. Mas com a questão do óleo, o que o óleo faz, né? O óleo traz essa sensação de relaxamento. O Deep Blue, ele traz essa sensação de a minha musculatura tá assim e ele faz assim, né? Então, assim, é um óleo que tá todo mundo muito apaixonado por ele, né? Eu trago muito essas minhas experiências através do corpo e trouxe e trago essa questão da gente entender como o nosso corpo funciona, o equilíbrio que ele precisa ter e como a gente pode colocar os óleos. Por exemplo, o óleo de copaíba, né? O óleo de copaíba é excelente para dor. Então, o que a gente faz? A gente solta com o Deep Blue, passa lá, nos dá o carinho, mas a gente também toma o copaíba para ajudar o sistema por inteiro a relaxar, né? A dor vem justamente numa desproporção desse sistema, do sistema muscular, do sistema facial, muitas vezes até do sistema ósseo, né? Então, assim, o Deep Blue para mim tem sido assim, ó, extremamente fantástico quando a gente coloca nessa questão do outro e de cuidar de mim, né? Tô cuidando de mim, minha pele tá relaxando, né? Então, a gente tá dentro desse processo. Quando a gente vai falar, por exemplo, de questões gástricas, né, do sistema digestório, né, a gente tem ele até tem um nome estranho, é Zenjet, acho que é isso. Mas é um mix de óleo aí que vem justamente para atuar nesse sistema, né? Porque, como eu tinha falado antes, a alimentação é algo que é importante. Nos dias de hoje, a gente tem uma qualidade alimentar muito ruim. Porque quando a gente vai comprar frutas, verduras e legumes, a sua grande maioria tem agrotóxico. É muito difícil a gente trabalhar num grande volume sem que se tenha agrotóxico. E muitas vezes as pessoas têm esses problemas pelo agrotóxico. Aí muitas pessoas chegam e dizem assim, bah, mas eu como super saudável. Come. Mas o que tá ali, por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro morango. Adoro morango. Mas morango, infelizmente, é o que a gente menos pode comer. Só se a gente souber que o produtor é orgânico e a gente saber de onde a gente está comprando. Porque o morango tem muito agrotóxico, tem uma carga de agrotóxico absurda. E numa soma de várias comidas, o nosso organismo, ele diz, opa, pera lá. Tá acontecendo alguma coisa aí que eu não tô conseguindo entender. Aí ele manda informações lá pro meu sistema nervoso. E aí ele diz, poxa, tá acontecendo alguma coisa. E aí o que vai acontecer? Dor. E aí a dor no estômago, né? Ou a ineficiência do sistema digestório. Então, o Zenjet é um baita óleo para esse tipo de situação. E outras perguntas que eu me faço, e que também vocês devem se fazer, agora, depois que vocês, de repente, descobriram que a gente tem muitos sistemas no nosso corpo, é como é que a gente faz para mantê-los todos regulados, todos em equilíbrio. Então, vem a palavrinha, e não só a palavrinha, mas vem qualidade de vida e hábitos de vida saudáveis. Os óleos essenciais nos trazem parte desses hábitos, né? Que é ter uma farmacinha natural em casa ou ter todos os óleos que nos abraçam e que nos auxiliam dentro do nosso processo, é fantástico, né? Hoje mesmo eu estava falando de que o corpo, eu estava fazendo uma avaliação agora antes de vir, que é essa questão do corpo fala, né? Então, era um menino extremamente tímido, tinha todas as suas questões o auge de seus 20 e pouquinhos,
muitas incertezas, né? Lidando. A postura dele dizia isso, né? Uma postura mais redondinha, como a gente diz, a cabeça mais baixa, né? Então, assim, abre, vem para o mundo, né? E o quanto os olhos podem nos ajudar nesse poder da gente tomar, que vai levar de 10 a 15 segundos para o meu organismo entender que eu recebi uma informação e que essa informação vai me instalar para várias situações, né? Então, isso é algo que, quando eu comentei, enfim, a gente estava conversando que eu falei dos olhos e o quanto os olhos podiam ser benéficos, né? O quanto a gente poderia trazer várias situações que estariam ainda em nível inconsciente, a gente trazer para um consciente e começar a entender. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse: tu sabe onde fica a tua escápula? Aí ele olhou para mim: escápula? O que é isso? Aí eu disse assim: escápula é um osso, né? A gente tem uma escápula na direita e uma escápula na esquerda. Então, por que eu trago isso? Porque muitas vezes a gente nem se conhece. Não quero dizer que a gente tenha que saber o nome dos ossos, o nome dos músculos. Claro que não, né? Só quem gosta dessa área e tá nessa área, mas que a gente se conheça, que a gente se toque, que a gente se ame, que a gente consiga olhar para o nosso corpo de uma forma que a gente nos ame através do corpo, né? Que a gente consiga fazer com que os nossos hormônios do bem-estar aí, a nossa dopamina, a nossa endorfina, né? Que a gente consegue atingir realizando atividade física, que a gente comendo, né? Eu digo que os nossos hormônios de bem-estar, eles não diferenciam o que nos dá prazer, né? Isso é uma coisa que é importante, assim, porque muitas vezes a gente não consegue entender por que algumas pessoas não conseguem largar determinados vícios, né? Ou determinadas posturas. Quando a gente tem um vício, ou quando, por exemplo, eu amo chocolate, eu amo comer, eu amo fazer sexo, eu amo dar minha corridinha, eu amo tomar um vinhozinho. Tudo isso me dá prazer. Peguem tudo que dê prazer para vocês. O cérebro não sabe o que é. Ele entende que você está liberando dopamina, que você está liberando endorfina e que você está com prazer. Mas este prazer não tem uma legenda lá para o cérebro que diz o que é. Então, muitas vezes, as pessoas sentem prazer e criam vícios, tá? Eu digo porque a gente tem vários olhos, né, que vão ajudar nas questões do vício com álcool, do vício do doce, do vício da comida, do comer com a comida. Tem o óleo também que do tipo assim, né, não tô afim de fazer exercício, preciso dar uma mexida no esqueleto. Tem óleos que vão nos ajudar a dar esse up. Então é importante a gente criar o hábito de ter práticas que liberam endorfinas saudáveis. Não estou dizendo que a gente não pode comer um chocolate, não estou dizendo que a gente não pode comer uma boa comida, não estou dizendo que a gente não possa tomar um bom vinhozinho. Não é essa a questão. A questão é que tudo em equilíbrio. Tá? Então, assim, tudo que eu tenho estudado e que eu tenho visto e o que eu quis compartilhar, e acho que até falei tudo muito rápido, né? Mas eu fico muito à disposição para perguntas, questionamentos com relação a tudo, porque acho que eu acabei acelerando bastante, eu falo muito rápido. Mas o equilíbrio. Todos os sistemas, eles têm que estar equilibrados. Para que nós equilibramos todos os nossos sistemas, a gente precisa fazer escolhas, né? E que essas escolhas sejam as mais saudáveis. Acho que nós que estamos no mundo dos olhos, nas nossas gotinhas mágicas, como a gente gosta de falar, a gente já fez uma escolha saudável. A gente já fez uma escolha
que nos auxilia a ser e buscar, ser equilibrado e buscar o equilíbrio do que falta, né? Então, assim como os colegas que trazem a questão mental, eu tenho uma frase que corpo e mente, eles não se separam. O nosso corpo é o reflexo da nossa mente e muitas vezes a nossa mente é o reflexo do nosso corpo. Então, eu sempre busco o equilíbrio desses dois pontos que são extremamente importantes. E os olhos, além deles nos darem o poder de ter sensações, e nós somos viciados em sensações, e principalmente em boas sensações, né, que é o que a gente deveria ser extremamente viciado, mas nem sempre isso acontece. Os olhos nos dão isso quando a gente toca, né? O tocar, o cuidado, o carinho, né? Então, isso, os olhos, de alguma maneira, trouxe para muita gente o toque em si e no outro. E acho isso extremamente importante. Quando a gente fala do cheiro, o cheiro pelo menos a mim, me remete muito a histórias, né? Eu sou muito do cheiro. Então, toda vez que a gente até sabe quando a gente abre o vidrinho, muitas vezes a gente nem precisa ler o que é. Os cheiros eles são muito característicos, né? E remetem a histórias, a momentos. E fora que quando a gente inala, leva de 10 a 15 segundos para chegar no nosso cérebro. Então, olha a eficiência disso, olha essa sensação potencializada num óleo que é 100% natural, né? É fantástico, é assim, né? Tanto que uma gotinha a gente já alucinou. Então, isso é muito legal, assim, porque são experiências. E eu tava ouvindo os colegas falarem numa outra situação, quando a gente tava falando sobre óleos, e eu vi a classe da Cris, se eu não me engano, essa semana, o quanto é importante essa experiência, né? A experiência do cheiro, a experiência do toque, e o quanto isso tem mudado muito a vida das pessoas, né? E quando a gente fala de tomar, né, de ingerir, saber que a gente está ingerindo algo de extrema qualidade, tipo, é muito importante. Eu, por exemplo, a minha aguinha que eu tô tomando tem tangerina. Eu adoro de tangerina, só não tomo muito de noite, porque senão eu fico muito ligadona, daí eu não consigo dormir. Mas são hábitos, tá? Então, assim, o que eu ponho para terminar, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou a gente trazer mais um assunto que a gente possa, né, que eu possa ter deixado escapar, é buscar experiências positivas, é buscar hábitos que nos traga qualidade de vida, e principalmente cuidar da nossa máquina que se chama corpo. Se nós não cuidarmos dela, ela dá defeito, né? Então, cuidar dela de forma integral, como eu falei antes, corpo e mente não se separam, é extremamente importante. Então, cuidem do corpo. É a máquina, é o nosso carro, é o que nos faz viver. Ele pulsa o tempo inteiro. Um corpo vivo é um corpo pulsante. É um corpo que tem sensações, é um corpo que sua, é um corpo que transpira, é um corpo que fica frio e fica quente. É um corpo que tem cheiro, né? Então, assim, isso é estarmos vivos, né? O momento que nós estamos apenas integrando o corpo, como eu gosto de dizer, a gente está só ali nele, mas não sabe o que a gente pode extrair dele, é um corpo morto. É um corpo que ele só é vivo porque o coração pulsa, mas é sem vida, é sem atividade, é sem conhecimento. É um corpo que está ali. Então, explorem o corpo de vocês, explorem os sistemas de vocês,
né? Eu acho que a vida é feita de sensações. Os olhos nos trazem muito visceral, né? Algo que é muito marcante para a gente. Então, assim, o recado é esse: vivam, experimentem o corpo de vocês, usem o corpo de vocês da melhor forma possível, explorem todos os sistemas, vivam todas as emoções, né? E junto com os olhos fica melhor ainda. Então, acho que os olhos potencializam todas essas ações, nos ajudam a descobrir algo que a gente nem imaginou que a gente poderia, de repente, vivenciar ou experimentar. Então, o recado é: vivam e vivam com qualidade.